Hoje eu estarei usando, eu não vou me concentrar em um texto, mas eu vou usar o mesmo texto, usando a referência dos evangelhos sinóticos. Dando continuidade propriamente àquilo que começamos a falar no domingo passado, eu quero ler com vocês o texto de Mateus 8:23, que diz que Mateus 8:23 Muito bem. As crianças estão aqui ainda? As crianças, eu estou vendo crianças, mas estão liberadas. Pode ir as crianças. Não tem crianças aqui. Poucas, mas pode levar. Tem uma sala lá especial para o pessoal, as crianças. E eu queria esse pessoal que está assim, deslocado, vamos concentrar, por favor, para receber a palavra. 8:23. É quando Jesus entra no barco. Isso a gente estava falando domingo. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, mas tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Chegando na província dos Gadarenos, saiu-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Interessante, falando sobre evangelho sinótico, você vai ver isso aí para você estudar depois. Mateus faz referência a 2 endemoniados, Marcos e Lucas faz referência apenas a um endemoniado. Mas eu falava que do capítulo 5 do evangelho de Mateus, falei semana passada, Jesus senta-se lá, subir ao monte, se assenta e começa a receber seus discípulos e seguidores. E diz que uma grande multidão sentava-se para ouvir Jesus. No capítulo 8 do mesmo evangelho, o evangelho de Mateus, ele já desce do monte e vai ao encontro dos seus discípulos. A gente falava domingo sobre como é bom, que experiência gostosa para aqueles discípulos, assentados, ouvindo Jesus. E ali ele falava dos evangelhos, das bem-aventuranças, sobre oração, sobre jejum, ele ia ensinando. E aquilo ali tornou-se algo agradável para eles. Eu fazia uma comparação à igreja de hoje. A igreja de hoje, ela está naquela condição, assentada, recebendo. É muito bom estar aqui. Nesses dias eu falava sobre quando Jesus observava Jerusalém. Ele via em Jerusalém que ali, aquela multidão que vinha, era como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Foi a observação de Jesus. E quando a gente olha para a igreja, nós encontramos os pastores, que são vocês, assumindo o lugar das ovelhas. As ovelhas estão lá fora, os pastores estão aqui dentro. E ocupando uns poucos pastores para receber, como aquela multidão estava ali para receber de Jesus. Usando o sinótico, no capítulo 4 de Marcos, versículo 35, é quando Jesus diz: aqui está muito bom,
prefaziando a música, aqui está bom demais, mas vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Marcos 4:35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eu comentava que, sendo já tarde, muitas vezes a nossa vida, a gente não está esperando mais nada. Eles passaram o dia, parece que tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Isso acontece até com aposentados. O cara se aposenta e diz, agora não vai acontecer mais nada na minha vida, né? E já era tarde, e eu quero dizer para você que quando se aposenta, aí que vai começar. Aí que vai começar. Aí que você vai ter tempo para dedicar sua vida ao Senhor. E de repente ele estava ali só recebendo, ouvindo. Eu usei o texto de Isaías 30:37, quando o profeta fala, eu vos darei um sinal do primeiro ano. O primeiro ano é o novo convertido, é a fase que ele estava vivendo, que a gente tem que oferecer para o novo convertido, dá na boquinha, não é? No segundo ano, ele vai comer, como diz o texto, que daí proceder, ele já tem que produzir alguma coisa. Mas no terceiro ano, não em idade cronológica, mas de etapas espirituais, esse terceiro ano fala da fase que vivemos, da maturidade espiritual. E é uma fase boa, mas é uma fase perigosa, porque diz o texto lá de Isaías 30:37, que vai dizer, você vai comer daquilo que você plantar. E eu falava aqui domingo que aquele que não planta, não come. Quem não come, quem planta não colhe. Quem não colhe, não come. Quem não come fica desnutrido. Ficando desnutrido, perde a força e morre. Aí me lembrei do texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, por causa disto, entre vós muitos fracos e muitos doentes, e muitos que já dormem. Interessante, queridos, que nós vivemos um tempo de pessoas tão cansadas, tão desanimadas. Eu sou pastor dessa igreja há 40 anos, 39 para 40 anos. Já tive experiência pastoral, 4 anos na Bahia, mais 3 anos em Recife. E conheço isso de perto, mas nunca se viu um povo tão cansado. Pastor, estou desanimado, estou cansado. Interessante que até jovens, crianças, adolescentes, juniores cansados. Fala nisto, minha filha, que é pastora em Belo Horizonte, ela me recomendou um livro que eu quero recomendar para você, sem ler, mas é A Geração do Quarto. Ok? Você que tem filho adolescente, leia A Geração do Quarto. Está gerando um povo tão desanimado, tão sem perspectiva, que passa o dia todo dentro do quarto. Meu irmão, tire seu filho dentro do quarto, viu? Ok? Se seu filho estiver dentro do quarto, tire-o logo. Ali não é lugar. Bota ele no campo para correr atrás de bola, bota ele na academia para fazer exercício, bota ele para fazer qualquer coisa. Se for lá na Bahia, manda plantar macaxeira, mandioca, mas dentro do quarto não é lugar. Dentro do quarto é lugar de dormir. Irmãos, tem gente que tem passado 24, 36, 48 horas dentro do quarto. A geração do quarto é uma geração que está perdendo o tempo. Mas não é isso o meu assunto de hoje. Naquele dia, disse Jesus, passemos para o outro lado. Isto me chamou a atenção, irmãos, porque quando a gente vai ver na Bíblia, sempre tem o outro lado. Se alguém bate de um lado, dá o outro lado. Os discípulos passaram a noite toda ali pescando, e Jesus, não é desse lado não, é do outro lado. E de repente Jesus disse, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava.
no barco, e havia também com eles outros barquinhos. A sequência desta história, nós vamos para Mateus 8. E entrando ele no barco, estamos usando o sinótico, está me acompanhando. Entrando ele no barco, os seus discípulos se seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Isso nós já lemos. Usando o paralelismo entre os textos, vamos começar nesse texto de Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. Aquele dia é um dia qualquer. Representa para nós, em nossa experiência, um dia comum. Sendo já tarde, quando não tem mais nada para acontecer, já era tarde. Quando não se esperava mais nada, talvez o seu dia esteja assim. Eu lembro de uma pregação que eu fiz, o perigo da conquista. Perigo da conquista. A conquista é boa, mas acomoda. É aquele elemento que o sonho dele é casar. Tem que casar, e de repente Deus manda para ele uma noiva top, abençoada de Deus, e ele casa. Aí entra uma fase perigosa, porque ele conquistou. E quando ele conquista, ele começa a relaxar. Isso é no financeiro, isso é no espiritual. O cara conquistou, isso é no ministerial. Quando ele conquista. E eu tenho visto muita gente boa, muitos pastores caindo. Pastores assim de excelência, caindo. Porque atingiram esta fase da conquista. A conquista é perigosa. Ele se acomoda. Qualquer pessoa é tendente a se acomodar na conquista. Daí fica a dica. Isto acontece com sua vida, é sempre a mesma coisa, nada de novo. A nível de ministério pastoral, é quando o cara ele cria uma habilidade. Eu sou pastor há mais de 50 anos. Quase 50 anos. E hoje eu sei fazer pregação, não precisa nem orar mais para fazer pregação, é desse jeito. Aí vem o perigo, porque você já domina, em qualquer área isso é perigoso, fica o alerta. Ou então quando o tempo passa, a velhice chega. Velhice, muito embora, meu irmão, o que tem de gente com velhice precoce. O cara com 50 anos, eu estou velho. Que velho, meu irmão. Eu falava aqui domingo, que dizem que eu vou fazer 70. Mas eu não acredito nessa história, não. Então, vez por outra, alguém lá em casa fica lembrando, olhe, vai fazer 70. Meu irmão, eu não estou ligado nisso, não. Teve um dia que eu disse, quantos anos eu tenho? Aí fui fazer, porque eu não estou ligado. O meu prazer, a minha satisfação é fazer a obra de Deus, é estar aqui, é pregar, é visitar, é trabalhar para Deus, e assim eu vou até o fim. Quando as pernas não aguentarem mais, pronto, paro. Mas enquanto aguentar, tem um cidadão, membro dessa igreja, hoje não é mais, o sonho dele era se aposentar para fazer a obra de Deus. No dia que ele se aposentou, no outro dia ele comprou a carrocinha de açaí. Meu irmão, que destino trágico, um aposentado montar uma carrocinha de açaí, enquanto a igreja, a obra de Deus está aí. Jesus estava com aquela galera ali, tranquila, só recebendo na boquinha, tome, o que mais quero? E essa galera, meu irmão, é tão assim, exigente, que quando não gosta, ele reclama, não gostei. O culto de hoje não foi bom. Meu irmão, e o culto foi para você? O culto foi para você? Quem tem que dizer que foi bom ou não foi, não é você não. É aquele para quem o culto é dirigido. Eu não gostei. Eu não gostei do louvor. E o louvor foi para você? O louvor é para o Senhor, o culto é para o Senhor. Mas nós criamos uma inversão de valores. Então o tempo passa, a velhice chega, e muitos ainda não chegou, mas chega precocemente. Uma palavra
para você que está vivendo esta situação é Isaías 40, versículo 29, ele fortalecerá o cansado. Está cansado? Receba a força do Senhor. Meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. O que me mantém de pé é a alegria do Senhor. Porque razões, motivos, lutas, perseguição, ovelha boa, mas que muitas vezes toma um rumo errado, bode, querendo me dar chifrada, mas o Senhor é a minha força, e o Senhor é a tua força. Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem força. Amém? Até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É para você que eu estou falando. Diga pelo menos um amém. Diga assim seja. Diga eu quero, eu tomo posse, eu me levanto nesta manhã para passar para o outro lado, porque eu estou sendo desafiado e o Senhor me desafia. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? A alegria do Senhor é a minha força. Diga isto agora, diga alegria. Diga mesmo, dê um grito, diga alegria do Senhor é a minha força. Meu irmão, se tu não tiver alegria do Senhor, a alegria do Senhor é um dínamo, é uma força, é uma energia que traz motivação, né? Você olha assim e diz, as pernas estão cansadas, os braços estão cansados, mas existe algo dentro de mim que não vai me deixar parado. Eu vou reagir, vou me levantar. Em Joel capítulo 2, versículo 28, e há de ser, depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão... Onde estão os velhos? Está na hora de sonhar. Terão sonhos. E os jovens terão visões. Meu irmão, a proposta de Jesus está sendo: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Muitas vezes a gente insiste no estilo, insiste em fazer algo, não está dando certo. É porque é do outro lado que vai dar certo, meu irmão. Esta palavra é de grande desafio para nós. Passemos para o outro lado. É um desafio proposto por Cristo. Primeiro, quando Jesus diz passemos para o outro lado, eles deixaram a grande multidão. Uma grande multidão estava ali acompanhando, e esta multidão muitas vezes é que nos prende, nos atrapalha, e vamos deixar o que diz a multidão. Seguia Jesus, aqueles que seguiam Jesus apenas pelos benefícios. A irmã estava falando, pelo que Ele pode fazer por mim. Geralmente a gente diz, o que é que Jesus pode fazer por mim? O que é que a igreja pode fazer por mim? A questão correta não é esta, não é o que Jesus pode fazer por mim, o que é que eu posso fazer por Ele? O que é que eu posso fazer pela igreja? Não o que a igreja pode fazer por mim. Daí um ou outro se enquadra na referência de Lucas 14, né? Alguns, graças a Deus, se alguém quer vir após mim, ama seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida. Se não se ama, mas essas pessoas não podem ser, ama mais, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tem muita gente na igreja que acha que está servindo a Cristo, mas não é discípulo de Cristo. E nós fomos chamados para sermos discípulos. Naquele dia, já era tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. Eles deixaram a multidão. A fé, eu falava domingo, não é estática. Fé não é estática, irmãos.
Fé estática você vai enquadrar em Salmo 115, dos ídolos, que tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Ouvidos tem, mas não ouvem. Mãos tem, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. E muita gente está mais para estátua, para ídolo, do que para discípulo. A verdadeira fé é aquela que leva você a se mover, principalmente na direção do próximo. A fé verdadeira leva você a se mover. Usei aqui domingo passado a experiência do samaritano, que vendo lá o homem caído, movido de íntima compaixão, foi, se ajoelhou, atou suas feridas, tomou ele sob sua cavalgadura, levou para uma estalagem, hospedou ele, deu seu dinheiro e disse: se precisar de alguma coisa, eu, quando voltar, é uma referência a Jesus e a sua volta, ok. Mas a fé não é estática. Estática é crença. Fé não. Fé, Tiago 2 diz: meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: e de paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Fé leva você a se mover. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Toda vez que você falar, lembrar de fé morta, lembra Salmo 115, ídolos. Você está se identificando com ídolos. A fé é um mover constante. A fé é um mover constante. O samaritano se movendo, vendo aquela vítima dos salteadores, analisando a condição de vida que os primeiros discípulos estavam vivendo, estava boa demais. Boa demais. E muitas vezes a coisa está tão boa que Jesus costuma dar uma mexida para agitar a coisa. Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, assentou-se e aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo sua boca, os ensinava. Tem coisa melhor do que essa? Você está aqui de manhã, recebendo a palavra. Tem coisa melhor do que esta? Ouvindo altas vozes. Meu irmão, tem coisa melhor do que esta? A gente fica aqui o dia todo, aqui está bom demais. Mas será que é isto e só isto? É isto, eu sei que é. Mas será que é só isto que Deus tem para mim e para você? Passa a semana, dia domingo, estou aqui. Na quinta-feira, alguns vêm orar, outros nem preferem ficar assistindo Pantanal. A oração, mas tem, graças a Deus que tem um grupinho que vem. Tem coisa melhor do que essa? Tem coisa melhor? Jesus até disse para Maria, né? Disse: olha, ela escolheu, para Marta, disse, ela escolheu boa parte. Maria escolheu boa parte. Qual boa parte? Está ali sentada aos pés de Jesus, recebendo a palavra. Em Mateus 7, 28, diz: aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. 8:1, e descendo ele do monte, seguia-o. Ele subiu o monte, capítulo 5 de Mateus. Capítulo 8 diz: ele descendo do monte, seguia. A primeira coisa que aconteceu quando ele desceu do monte, encontrou um leproso. Curou o leproso. Entrando em Cafarnaum, encontrou o centurião. Veja só, tudo estava lá. E de repente ele diz: vamos lá para o outro lado. Você já parou para pensar quem estava do outro lado? Do outro lado estava uma pessoa endemoniada. Do outro lado estava o endemoniado de Gadara. Enquanto isso, eles estavam ali sentados apenas como nós estamos, domingo após domingo, só recebendo e nada oferecendo. Sentados domingo após domingo, mês após mês, entra domingo, sai domingo, entra ano, sai ano, o tempo passa e ele está aqui sentadinho, recebendo na boquinha. Eu não estou dizendo que é ruim não, meu irmão. Até eu que sou meio bobo gosto disso.
Quanto mais você que é esperto, está certinho. Você está no lugar certo, na casa de Deus, fazendo a coisa certa, recebendo a palavra de Deus e ouvindo altas vozes. Agora, queridos, não é só isto. Enquanto eles estavam assim, lá embaixo, do outro lado, lá embaixo estava um leproso, estava o centurião, e do outro lado estava uma pessoa endemoniada. Deixa eu pular um pouquinho aqui, que isso eu já falei. Vamos lá. Nós falamos, usando o texto de Isaías, que quem não planta, não colhe. Quem não colhe, não tem o que comer. Quem não tem o que comer, fica sempre com fome. Quem fica com fome, fica desnutrido. Quem fica desnutrido, fica fraco. E quem fica fraco, morre de fraqueza. Meu irmão, uma coisa. Eu era novo convertido. Dei sorte de Deus ter caído numa igreja que era animada, um grupo de jovens assim como os daqui, né? Animados e fortes. Com 3 meses de crentes, eles me chamaram e disseram: o irmão vai pregar. 3 meses de crente, disseram que eu ia pregar. E eu acreditei naquilo. Eu acreditei que eu ia pregar. Aí eu passei a semana toda fazendo o quê? Orando e jejuando e lendo a Bíblia. De repente veio o texto: arrependei-vos e crede no Evangelho. E eu disse: esse é o texto que eu vou pregar. E me preparei ali: arrependei-vos e crede no Evangelho. E a gente ia para a rua pregar. E fomos para a rua. Quando chegou lá, disse: agora passar a palavra ao irmão Luiz, que ele vai pregar. Sabe qual foi a minha pregação? Ainda bem, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não saiu mais nada. Eu fiquei lá, disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi minha pregação naquele dia. Mas todos que se convertiam, diziam: tu vai pregar, domingo tu prega. E jogava a gente, meu irmão, no meio da tempestade. E a gente entrava e começava a pregar. E de repente, meu irmão, a gente foi ali se envolvendo. Isto para mim foi força. Era o jovem: vamos orar. A obra de Deus me trouxe um ânimo, uma força. Sabe por quê? Eu não posso fazer besteira, eu sou pregador. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Não, porque eu sou pregador. E acreditei nisso e não é que deu certo. Daí, queridos, é isto. Se envolva. Meu irmão, o que tem de gente dentro de casa curtindo depressão, pelo amor de Deus, tem outra coisa melhor para escolher, não? Não, pastor, que eu estou deprimido, eu estou deprimida. Meu irmão, vai para o outro lado. Eu dizia aqui domingo, eu estou esperando a grande obra que o Senhor me prometeu, que eu vou ser missionário na África. Meu irmão, pode ser do outro lado da rua, pode ser do outro lado da tua parede. Tu não mora num apartamento? Do outro lado da tua parede. Pode ser do outro lado até do quarto que tu dorme, que tem alguém que está lá sofrendo. E o Senhor diz: passemos para o outro lado. Por causa disto, porque não se envolve, porque não trabalha. Eu duvido esse pessoal do Altas Vozes ter depressão. Não vai nunca. Cantando louvores a Deus, orando, trabalhando, viajando. Vai lá para Ipiaú. Ipiaú? Vai lá para Ipiaú. Eu conheço. Vai lá. Meu irmão, não vem depressão. Agora fique em casa, vendo Pantanal. O velho do Rio. Eu vi alguém, uns crentes dizendo: não, e o velho do Rio. O velho do Rio. Fala aí, velho do Rio, eu vou falar nele hoje, daqui a pouco. Queridos, 2 Coríntios 12, o Senhor diz para você: a minha graça te basta, meu irmão. Está fraco? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ficar curtindo fraqueza. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, então
sou forte, o poder de Deus. A minha fraqueza é uma abertura para que o poder de Deus se manifeste na minha vida. Ele subiu o monte, ensinava, desceu do monte e curava. É como que ele estivesse dizendo, está na hora. Ele diz para você nesta manhã, está na hora de passar para o outro lado. Está muito bom aqui, mas acabou. Deixa a multidão. Vamos passar para o outro lado. Interessante. Eu terminei meu sermão aqui domingo e um irmão veio e disse, pastor, o senhor já ouviu falar da terceira margem do rio? Aí me despertou a curiosidade, né? Guimarães Rosa tem um livro que ele escreveu vários contos, e um dos contos é a terceira margem do rio. É uma maluquice. É um homem que deixa sua família e resolve morar no barco no meio do rio. Mas eu estava pensando sobre isto. A terceira margem do rio é onde nossa vida é forjada. Na terceira margem é onde veio a tempestade sobre eles, onde eles venceram seus medos, onde eles venceram sua timidez. E vou falar em timidez, eu só lembro de mim. Se você conhece alguém tímido, eu era, não é o quadrado, não, é o cubo, a quarta potência, tímido. Eu dou graças a Deus pela vida de minha esposa, porque se ela não tivesse paciência, eu não aguentava não, um cara como eu. Eu ia namorar, ia para a casa dela, eu sentava, ficava olhando para ela, eu não sabia falar. Eu não sabia falar. Que eu gostava, ela teve muita paciência, porque eu não sabia falar, eu ficava lá. Quando o sogro chegava, que puxava uma história, aí com o sogro eu conversava. Eu era tão tímido que um dia ela vinha, eu ia. Quando eu vi, foi no início, eu desviei do caminho, ela ainda quis namorar comigo. Irmãos, eu era tímido, tão tímido que só a graça de Deus. Hoje, pastor, não prega muito não. Quando eu me vejo falando aqui, falando com vocês, meu irmão, eu sou um milagre. Agora, meu irmão, eles precisaram ir ao meio do rio, enfrentar seus medos, enfrentar sua timidez. É onde enfrentamos nossos medos, nossos traumas, confrontamos nosso eu real, sem máscara, disfarce, maquiagem, onde somos nós mesmos e não a personagem. É no meio do rio. É quando a tempestade vem. Eu não quero parafrasear Guimarães Rosa, porque ali é maluquice. Eu prefiro ficar com o que diz a palavra. Marcos 4,40 disse-lhe Jesus, por que sois tão tímidos? Jesus disse, vamos para o outro lado. Mas foi no meio do rio, na terceira margem, que eles foram tratados. E muitas vezes não permitimos. Nós queremos chegar na margem seguinte, na segunda margem, sem passar pela terceira. Nós somos forjados, treinados, preparados para o real desta vida. Irmãos, eu fico impressionado. Tem gente que diz, olha, vai ali na Ceilândia. Ceilândia? Deus me livre andar em Samambaia. Vou nada. Meu irmão, de repente, minha esposa é colocada como pastora por 2 anos antes do pastor Gustavo, da igreja de Samambaia. Tinha dia que eu ia para casa, ela não chegava. Aí eu ligava. Tu estás aonde? Eu já estava preocupado em casa. Eu estou aqui na expansão, não sei de quê, não sei onde, entregando os irmãos. Um dia ela ia, e de repente 2 carros, um correndo atrás do outro lá, um perseguindo o outro, parou na frente do outro, pegou o revólver, pá, pá,
pá, deu tiro do outro, e ela lá no meio. Meu irmão, encarando a vida real. Tem gente, eu conheço gente, meu irmão, que não vai na Ceilândia. E Ceilândia é um lugar altamente desenvolvido hoje, mas ainda está com aquela ideia de Ceilândia. Não vai em Samambaia. Samambaia? Meu irmão, a vida real é QNG, é Samambaia. A vida real são pessoas necessitadas. Eu fui num lugar, o Gil deve saber muito bem, eu não sei nem que lugar é aquele, lá na Estrutural. Mas não é estrutural essa que a gente conhece aqui, não. É uma estrutural que tem lá dentro. Meu irmão, eu nunca vi coisa tão esquisita. E eu fui lá. Sabe por quê, meu irmão? Eu sou gente. E tem gente que ainda não caiu na real. Tem que passar pela terceira margem, tem que ser forjado, tem que ter. Por isso, não tem sucesso lá do outro lado. É onde deixamos a fantasia. Tem muita gente que vive de fantasia. Fantasia a vida. E entra na realidade, irmãos. Jesus não disse, vão para o outro lado. Jesus disse, vamos. Ele está comigo, Ele está com você. Amém? Mesmo com eles, mesmo Jesus com eles, o próprio Jesus, eu estava ouvindo a discussão, disse, quem mandou aquela tempestade? Foi Jesus. Até o vento lhe obedece. Que alguém está dizendo que foi o diabo. O diabo tem poder de mandar tempestade nenhuma, meu irmão. O diabo pode coisa nenhuma mandar no vento, mandar nas águas. O diabo tem poder nenhum. Jesus mandou, permitiu, Ele estava lá e permitiu, e muitas vezes Ele permite para forjar a nossa vida, para nos preparar. Passemos para o outro lado, para vencer a nossa timidez. Eu já falei aqui para vocês, no meio dessa juventude, um dia os jovens lá dizem, vamos evangelizar debaixo da ponte de Caxangá. Meu irmão, quando eu desci debaixo da ponte de Caxangá, eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. E naquele dia aconteceu um fenômeno, meu cunhado era um doidão também, e a gente era maluco, apaixonado por Jesus. E a gente desceu debaixo da ponte de Caxangá, e a gente fez a besteira de dizer, todo mundo de noite no culto. Meus irmãos, eles acreditaram mesmo. E de noite o que tinha lá de mendigo, lá no culto, o povo da igreja tomou aquele susto, porque são pessoas reais, são nossos irmãos, e muitas vezes a gente não é capaz de ir para o outro lado, de ver a necessidade. Precisamos conhecer mais sobre Jesus. Eles dizem, quem é este? Eles estavam com Jesus o tempo todo, andando com Jesus, ouvindo Jesus, e quando viram Jesus operar um milagre, ainda não conheciam o que era Jesus. Disseram, quem é este? Não fique chocado, não. Muita gente está assim. Mas quando Jesus chegou lá em Gadara, o que é que o endemoniado disse? Jesus, porque vens, Jesus, Filho de Deus, porque vens nos atormentar fora do tempo? Sabe por quê, meu irmão? Porque demônio conhece mais Jesus do que muitos crentes. Eles não sabiam quem era, mas o demônio logo disse, Filho, Jesus, Filho de Deus, por que viestes nos atormentar? Sabe por quê, meu irmão? Lá em Tiago diz que os demônios creem tanto que estremecem. Quando fala o nome de Jesus, eles tremem. Daí, queridos, precisamos sair da acomodação. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Interessante que enquanto eles diziam, quem é este? O demônio dizia, Jesus. Dando a entender que demônio tem mais fé do que muito crente. Eu disse isso, alguém se escandalizou. Escandaliza não, meu irmão. Isso é a real. Isso é a real. Chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem, com espírito imundo, o qual tinha na sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia se podia prender. Pense, idealize esse homem, porque tendo sido muitas vezes preso,
com grilhões e cadeias. As cadeias foram por eles feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. O relato de Mateus diz que eram 2 endemoniados. Relatos de Lucas e João diz que era um endemoniado. Mas, meu irmão, eu queria concluir pensando com você. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Os sãos não precisam de médicos, ponha isso na sua cabeça, mas sim o que está doente. E Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Veja a situação do homem: tinha um espírito imundo, morava no sepulcro, cadeias não podia prendê-lo, preso por grilhões, despedaçava tudo, ninguém podia amansá-lo, quebrava todas as cadeias e grilhões, feria-se com pedra. Segundo o relato de Mateus, eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Grande é a necessidade das pessoas. Meu irmão, cristianismo não é ficar sentado em uma igreja domingo após domingo, recebendo, ganhar dinheiro e gastar em si mesmo, dedicar seu tempo e sua vida a si mesmo, e um instantinho só que a gente vai orar, mas espere pelo fechamento, não saia antes do fechamento. Entenda que tem um compromisso com aqueles que necessitam. Eu queria terminar, altas vozes já pode chegar, eles vão cantar ainda, mas eu quero ler um texto e perguntar se não valeu a pena. Mateus 8, 38 e 39, aquele homem, veja só, escute isso, de que havia saído os demônios, rogava-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando a todos, toda a cidade, grandes coisas que Jesus tinha feito em sua vida. E em um outro versículo você vai encontrar ele sentado aos pés de Jesus, ele e toda a sua família. Queridos, valeu ou não valeu a pena ter passado para o outro lado? E nesta manhã fica a som com amor. E a música traz essa verdade, que Deus sempre, por amor, nos encontra um caminho para que sejamos alcançados. Nunca há perda com Cristo, haverá sempre ganho. A Bíblia, se fôssemos defini-la, ela revela um Deus, um homem que foge de Deus, mas revela também um Deus que não desiste do homem. Deus encontra sempre um caminho, faz um caminho, para que todos nós sejamos alcançados. Ao anjo o portão do Éden sem dormir, o homem enfrenta com razão sua escolha por partir.
mas Deus não tinha intenção de abandoná-lo lá. Um plano fez com o fim de trazê-lo pro lar. O amor de Deus, o amor de Deus encontrou uma forma de salvar os seus por seu amor. Seu Filho deu, o amor de Deus nos encontrou. Seu plano foi sacrificar seu Filho para salvar. Com sua morte vida deu a quem acreditar, a todo aquele que quiser ao Éden regressar. Jesus é o amor de Deus e leva ao lar. O amor de Deus, o amor de Deus encontrou uma forma de salvar os seus por seu amor. Seu Filho deu, o amor de Deus nos encontrou. O amor de Deus encontrou uma forma de salvar os seus por seu amor. Seu Filho deu, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus nos encontrou. Salvou. Fica de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos e se colocasse diante do Senhor, escutando Ele falando aos teus ouvidos e ao teu coração. Do outro lado, tem pessoas precisando de você. Repetindo, do outro lado da rua, do outro lado daquela parede lá do seu apartamento, do outro lado do muro lá da sua casa, do outro lado, tem alguém esperando você. Eu queria que você se oferecesse e nesta manhã se dispusesse a fazer uma oração, a levar uma palavra para alguém, a abraçar, a tocar nas pessoas, a usar de misericórdia, a colocar a mão no seu bolso e dizer: eu coloco o que é meu, o que o Senhor tem me dado à disposição. Pai, nesta manhã eu oro que a graça do Senhor torne-se abundante, gerando entendimento, gerando arrependimento, gerando, ó Deus amado, atitude real, não uma atitude fantasiosa, mas real, do querer, do se mover, do se oferecer. Eu estendo as mãos agora para abençoar a vida de cada um que está orando e recebendo do Senhor. Ah, Deus amado, a palavra e se dispondo a oferecer a sua vida para o ministério, para a igreja, para missões, para realizar a obra do Senhor, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no seu condomínio. Pai, eu abençoo a vida de cada um,
Assim como o Pai me enviou, o Senhor Jesus disse: assim eu envio a vós. Vá na bênção e seja um instrumento de Deus. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Amém. À noite vamos estar reunidos. Pode aplaudir o Senhor, Ele merece. Aleluia. À noite vamos estar reunidos e continuar conosco altas vozes. Deus abençoe.